Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, hoje aqui com a professora Valdésia Pereira discutindo o novo Código Florestal e outras questões que envolvem o meio ambiente. Professora, a denominação Código Florestal não é de certa forma restritiva? Em outras palavras, não deveríamos legislar acerca de um código ambiental que envolva também a questão florestal, professora? Realmente, falar num código florestal está contrário às últimas políticas ambientais, sobretudo a partir de 1981, com a Lei 6.938, que deixa de considerar meio ambiente como a fauna, flora, ar, água, e sim o conceitua como um conjunto de interação entre entes físicos, biológicos e químicos. Ou seja, né, eu tenho que pensar na preservação da natureza, quando eu falo em ambiente natural, como um todo, e não apenas conservar as florestas ou as águas, enfim. E esse Código Florestal e não um Código Ambiental que já tem no Congresso Nacional um projeto de lei que visa o quê? A compilação das leis. Deve estar paradinho lá. Está paradinho. E lá esse código ele faz o quê? Uma espécie, ele compila todas as leis, ou leis importantes, ambientais que já existem, como a própria Política Nacional do Meio Ambiente, o próprio Código Florestal, a 4.771, leis de zoneamento urbano, poluição industrial, decretos, enfim. Mas o código veio justamente, esse embate, esse debate, por conta do decreto-lei 6514 de 2008, que impõe, sobretudo, aos produtores rurais do país inteiro, severas sanções por não terem averbado aquela reserva florestal legal. Então agora a gente sabe por que discutir um código florestal e não discutir, dar continuidade a discussões de um código ambiental nacional, que seria uma coisa, né, que já se reivindica e mais racional, né, e não simplesmente agora regrar simplesmente apenas a... Perfeito, professora. Parece que, mais uma vez, os interesses econômicos estão prevalecendo, né, professora? O imperativo econômico, ele sempre sufoca o imperativo de sustentabilidade. Perfeito. E por mais que se discuta, que se tente conscientizar, isso já vem, essa máxima, né, já vem da ECO 92, aqui no Brasil, de se buscar o desenvolvimento econômico, mas pensando na sustentabilidade. A nossa Constituição, no artigo 225, ela já remete à necessidade de se preservar o meio ambiente para gerações presentes e gerações futuras, ou seja, a legislação existe. A legislação ambiental brasileira é considerada uma legislação evoluída, uma legislação que caminha para e passo ao que se determina nas grandes convenções mundiais. O Brasil foi signatário em 72 da primeira convenção da ONU, a segunda convenção da ONU foi no Brasil, no Rio de Janeiro, a terceira Joanesburgo, e agora a quarta vai ser aqui, que vai ser África do Sul mais 10 em 2012. Então nós sabemos de tudo isso, em tese e em lei, tudo está protegido, desde a formiguinha. Falta só a gente cumprir a lei. Falta só colocar isso em prática. Professora, outra questão bastante relevante é com relação ao texto aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, pois ele permite o uso de áreas de preservação permanente já ocupadas com atividades agropastorismo, ecoturismo, turismo rural, desde que este desmatamento tenha ocorrido até o dia 22 de julho de 2008. O que a senhora pensa a respeito disso, professora? É interessante, né? Olha, o grande impacto, o Brasil nos anos 60, e nós sabemos as últimas décadas, elas representam o crescimento acentuado da indústria e outras atividades que causam impacto ao meio ambiente. Então, parece que tudo que houve até 2008... Vamos apagar. Vamos apagar, e que é justamente um contexto importante para se fazer com que... E como eu já falei, nós temos uma legislação ambiental, em tese, interessante. A 6.938, ela seguia pelo princípio do poluidor-pagador. Então, todos aqueles que degradam têm que pagar. Da preservação também, da proteção, enfim, vários princípios que norteiam a nossa legislação. Mas em em esquecer, né, tudo que foi feito até ontem, em tempo histórico, 2008 é ontem, mais uma vez, eu acredito que o nosso Estado de Direito ele está mantendo a máxima da privatização do lucro, porque nós somos uma economia liberal,
e da socialização do prejuízo, porque tudo isso vai ter que ser recuperado, tudo isso vai ter que ser revisto, porque nós temos questões sérias com poluição de solo, poluição das águas, saneamento básico, o ar, cobertura vegetal para a própria estabilidade geológica, nós precisamos disso. Então, quem vai acabar respondendo e pagando por isso? São os que estão por vir ainda, professora. São os que estão por vir. Perfeito. Se sobrar alguma coisa... Se sobrar alguma coisa para eles virem. Professora, faremos mais uma breve pausa e logo retornamos aí. Não saia daí.